vocês conhecem esse campo da cooperação internacional? Quem já ouviu falar e falar assim, eu saberia dizer o que é se me perguntassem? Um pouquinho. Tá, então, antes de falar da cooperação Sul-Sul, que é, né, uma parte da cooperação internacional, eu acho que seria legal falar um pouquinho da cooperação internacional. Eu vou tentar falar pouco para a gente ter tempo depois para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem me perguntar além do que eu apresentar aqui, quiserem perguntar também sobre o centro de estudo, sobre o que é trabalhar nessa área, fiquem à vontade, né? Eu sei que vocês estão na universidade, não sei se acabaram de entrar, já estão na metade e tal, mas pelo menos eu, quando estava na universidade, era meio não é que era meio um mistério, mas tem tanta coisa para fazer saindo da universidade, a gente às vezes não conhece todas as áreas que tem para trabalhar. Então, se vocês quiserem fazer também perguntas sobre isso, fiquem à vontade. Mas vamos falar um pouquinho do que é cooperação, né? O que existe dentro desse nome, cooperação. E aqui é uma figurinha para ajudar a gente a entender os reinos da cooperação, né? Então, a gente tem o reino da cooperação Sul-Sul, o reino do Sul, né? Que é a cooperação Sul-Sul, que eu coloquei aqui do lado direito de vocês. A gente tem a cooperação internacional, classicamente, né? Que a gente chama, que eu vou colocar as definições. A cooperação internacional para o desenvolvimento, a ajuda oficial para o desenvolvimento, a cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento. E aqui eu coloquei o que o Brasil considera cooperação nessa bolinha pequenininha, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. O que é cada um? Então, a cooperação Sul-Sul, ela é considerada, muita coisa é considerada cooperação Sul-Sul, mas basicamente são as relações entre os países em desenvolvimento, governamentais e também não governamentais, mas principalmente as relações governamentais, desde a formação temporária de coalizões no âmbito de organizações multilaterais. Então, por exemplo, vários países em desenvolvimento na OMC fazendo campanha para o fim do subsídio dos Estados Unidos no algodão, ou vários países juntos para eleger o Graziano na FAO. Então, isso são as coalizões em âmbitos multilaterais, até a promoção do comércio, os fluxos de investimentos privados entre esses países. Deixa eu pôr mais um aqui. A cooperação internacional é uma coisa, acho que um pouco mais ampla, né? Então, é uma regulação comum, ou seja, cooperação militar, combate ao terrorismo, enfim, são dois países ou mais, multilateral ou bilateralmente, ou não no âmbito de multilateral, mas alguns países que se juntam para fazer algum tipo de ação conjunta, cooperar em alguma ação, mas não necessariamente essa cooperação tem finalidade de desenvolvimento. Eu coloquei o combate ao terrorismo como uma cooperação internacional que não necessariamente tem uma finalidade de desenvolvimento, mas isso é discutível, né? Por exemplo, vários países acreditam que combater o terrorismo é cooperação para o desenvolvimento. A cooperação internacional para o desenvolvimento, por sua vez, ela já é mais restrita, ela tem o objetivo de desenvolvimento econômico e social dos países, né? Então, o que a gente tem aqui? Empréstimos, cooperação financeira, cooperação em ciência e tecnologia, já é uma coisa mais focada para algumas áreas que comprovadamente promovem, né? Comprovadamente ou consensualmente promovem desenvolvimento. E dentro dessa bolinha você ainda tem um subsegmento que é a ajuda oficial ao desenvolvimento, que aí já é uma parte mais ainda específica que tem a ver com empréstimos, créditos com taxas de juros, né, créditos concessionais, com melhores condições de pagamento, dinheiro mesmo, de você dar dinheiro, ajuda humanitária, ajuda alimentar, cooperação técnica, que é quando um país ajuda o outro a fazer uma política ou a desenvolver um setor, mas tudo isso sem um retorno financeiro para o país que está ajudando. É uma coisa, né, a fundo perdido que eles chamam, fora o crédito concessional, que ele tem que ter uma porcentagem aí de fundo perdido. Bolsa estudantil, assistência e repatriação de refugiados, operações de manutenção de paz. Cada uma dessas coisinhas, depois a gente pode comentar mais, mas é um debate, porque operação de manutenção de paz, a depender de como ela é feita, será que ela é uma ajuda ao desenvolvimento? Tem um debate sobre isso.
assistência e repatriação de refugiados tem que ser considerado dentro do âmbito da ajuda oficial? Cada uma dessas coisas tem um debate super técnico e tal, que depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode conversar. Mas, basicamente, o que a gente, assim, para ficar um pouco mais esquemático, muito do debate desse âmbito da cooperação internacional se restringe à ajuda oficial ao desenvolvimento, significando principalmente cooperação do norte para o sul, e a cooperação sul-sul, que é a cooperação entre os países do sul. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí tem o que o Brasil considera a sua cooperação, que, por exemplo, não necessariamente exclui a contribuição, não necessariamente inclui a parte de financiamento, créditos de exportação, todos os mecanismos mais de financiamento do desenvolvimento. E aí, perguntas básicas, né? Por que os países cooperam, né? Quais que são os propósitos de você ajudar um outro país? Esse é um debate antigo, né? E aí cada corrente vai um pouco falar, vai trazer uma justificativa, né? É por interesse próprio, ou seja, ao ajudar os outros, você está melhorando a sua imagem, a imagem do país. Se você está ajudando um outro país que está na sua fronteira, você está ajudando ele a se desenvolver e, portanto, a não vir imigrantes para o seu país. Você tem vários argumentos que comprovam que existe, né, um benefício de você ajudar o outro. Outros falam, não, é por solidariedade, porque, né, para todos precisam se desenvolver para que a humanidade se desenvolva. Existem os bens públicos globais, bens comuns, né? Então, se você for pensar clima é uma coisa que não adianta você só cuidar do seu, né? Se todo mundo não cuidar do clima, não vai ter um resultado para todos. E no fundo, todos esses propósitos existem, né? Eles não é um país não ajuda o outro só por um motivo, né? Isso é por todas essas razões. Mas por que alguns podem dar mais a cara dessa cooperação do que outros, né? Porque alguns desses motivos acabam orientando mais a política de ajuda ou a política de cooperação. Essa é uma pergunta mais recente na literatura. E um pouco a resposta, né, que a gente traz para essa pergunta é que o que define a cara que vai ter essa cooperação, se é uma cooperação mais voltada para a sua imagem, né, para melhorar a imagem, ou para melhorar os países vizinhos para que todos se desenvolvam, ou para ajudar numa questão de um bem público global. Tudo isso tem a ver muito mais com fatores domésticos, né? Então, tipo, quais são as forças dentro de um país que estão disputando por acesso a essa agenda, né? Que é uma agenda de política externa, mas não só de política externa, né? Ela é também agenda uma setorial. Então, se você vê, por exemplo, a atuação que o Brasil teve com relação às patentes dos antirretrovirais, isso era uma agenda setorial, uma agenda de saúde, uma agenda onde o Brasil investiu esforços diplomáticos em garantir que as patentes dos medicamentos contra a AIDS fossem quebradas, né, para a população brasileira poder ter um acesso a um medicamento mais barato e ter uma política pública de combate ao HIV. Então isso não é só um objetivo de política externa, isso é claramente um objetivo de uma política pública nacional e de um campo de atores de uma política pública nacional que tiveram força para colocar essa agenda na agenda da política externa. Junto com outros atores, né? Nesse caso específico, era Brasil e Índia. Então, Brasil e Índia tiveram uma atuação para fazer essa quebra de patentes. E aí, não vou passar por todos, né, mas depois, se vocês quiserem a apresentação, eu deixo com vocês. São algumas declarações... Ixi, ficou um em cima do outro. Mas são algumas declarações muito emblemáticas, né, históricas, no âmbito da cooperação internacional, que traz um pouco por que os países cooperam, né? Então, o presidente Truman, no final da Segunda Guerra, fala, né, a pobreza dos outros países é uma ameaça tanto para eles como para as áreas mais prósperas. Então eu preciso ajudar esses países porque senão isso pode virar uma ameaça. Eu acho que isso ainda tem muito a ver com a cooperação dos Estados Unidos. A Declaração de Bandung, por sua vez, é uma
é um marco emblemático da cooperação Sul-Sul. Então, o que é a Declaração de Bandung em 1955? Os países asiáticos e africanos, é o início do movimento não alinhado, essa conferência. Então, eles se reuniram e começaram a traçar um pouco quais que seriam os princípios da relação entre os países, né, que depois viram o movimento não alinhado. E aí, um deles, né, um dos princípios da declaração, dos pontos, são alguns dos princípios que até hoje norteiam a cooperação Sul-Sul. Então, por exemplo, a não intervenção, a não ingerência, o respeito pelo direito de cada nação a defender-se, a solução dos conflitos internacionais por meios pacíficos e estímulo aos interesses mútuos de cooperação. E o Plano de Ação de Buenos Aires, por sua vez, ele, né, vem na esteira de Bandung, ele também é um plano de ação específico da cooperação Sul-Sul, mas já no marco das Nações Unidas, né, já alguns anos depois, quer dizer, num outro contexto internacional. E aí né, o que eles falam, a cooperação é necessária para os países em desenvolvimento, porque essas estratégias baseadas, né, no self-reliance, né, como que traduz o self-reliance? Alguém me ajuda com self-reliance, agora deu um branco. Mas basicamente que é na resiliência, né, não é resiliência. Não chega a ser autorresiliência, mas é que cada um seja autônomo, né, que seja a autonomia dos povos, né. Obrigada. Obrigada, sim. Aqui obrigada. Obrigada. E, portanto, a cooperação é um instrumento para que se alcance essa autonomia, né, nacional e coletiva. Aí, rapidinho, né, só para vocês terem um pouco de ideia de quem coopera. Esse daqui eu coloquei aqui atores africanos no centro, mas não precisa ser só africanos, né, são países que recebem ajuda de maneira geral, mas é porque isso vem de um projeto onde era com a África, então, só para ilustrar. Mas é um pouco todos os atores dessa constelação aí da cooperação, né? Então você tem as organizações multilaterais, que é todo o sistema ONU especializado, a agricultura, a FAO, o PMA de ajuda alimentar, a Unicef, a OIT, o sistema Bretton Woods, né, FMI e os bancos de desenvolvimento. Você tem os doadores governamentais, onde você tem tantos tradicionais que estão reunidos na organização dos países da OCDE, e os países do Sul, né, os doadores do Sul, que não gostam de ser chamados de doadores, mas sim de parceiros para o desenvolvimento. Você tem uns fundos de financiamento que também são específicos, né? Então você tem o fundo para doenças negligenciadas, o GEF, que é o fundo o fundo global para o meio ambiente, para o environment, né? Para o meio ambiente. E esses fundos de mecanismos de financiamento, eles captam dinheiro tanto com o governo como o setor privado, a depender de qual que é o fundo. Então você tem ali o setor privado também tem um papel muito importante na cooperação, então você tem as fundações internacionais como a Bill e Melinda Gates, a Clinton, Rockefeller, tem várias, muita parte do dinheiro que financia algumas temáticas vem de fundações privadas. Aí os atores, né, dos países em desenvolvimento, que seja, você tem as organizações regionais, os governos nacionais, as comunidades econômicas regionais, no caso da África, a sociedade civil, o setor privado. E um ator muito importante também da sociedade civil é a sociedade civil, né? Então, Oxfam, ActionAid, Save the Children, CARE, são essas grandes, né, as bingos que eles chamam, né? Big International NGOs, que são, elas em si implementam muita cooperação, muito projeto de cooperação em países em desenvolvimento. Então, só para ter uma noção de quem que é do que a gente está falando. E aí, quanto tempo falei? Já um montão, e ainda não cheguei nem na cooperação Sul-Sul. Então, rapidinho, né? Um histórico aí da ajuda oficial ao desenvolvimento. Então, ela nasce como instrumento de ajuda do pós-guerra, basicamente entre estados, e de transferência de recursos a fundo perdido, né, para o desenvolvimento econômico e social.
Na década de 80, você tem um questionamento sobre a necessidade de cooperação, muito alinhado, né, com o que foi a década de 80, com o consenso de Washington, essa ideia de o Estado tem que sair, né, do desenvolvimento, o mercado deve resolver. Então você tem uma diminuição da ajuda para o Estado, para os Estados investirem em setores produtivos. Isso gerou efeitos muito visíveis, por exemplo, na agricultura da África, que dependia muito, né? A África era, até o começo da década de 80, final da década de 80, ela era autossuficiente, ela produzia todo o alimento que ela precisava para alimentar a sua população. E aí, com todo esse corte, né, que houve no investimento do Estado para a agricultura, para a pesquisa na agricultura, toda a parte das políticas públicas, isso teve um impacto, por exemplo, na questão da fome, na questão do desenvolvimento do continente. Na década de 90, já para o final, a crise das dívidas externas, aumento da pobreza e desigualdade, começa um pouco o consenso de, bom, gente, peraí, parece que o mercado não vai resolver tudo, né, as debilidades do paradigma liberal. E aí você tem um pouco, né, a cooperação volta a ganhar força, etc. E nos anos 2000, finalmente, você chega um compromisso dos países em desenvolvimento junto com a declaração, a concertação, né, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, que precederam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os países desenvolvidos se comprometendo a investir 0,7% do seu PIB na cooperação na ajuda oficial ao desenvolvimento. E também nos anos 2000, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas a cooperação Sul-Sul volta a ser uma fonte tanto de financiamento como de ajuda técnica muito importante no campo do desenvolvimento internacional. Ao mesmo tempo, no final dos anos 2000, etc., também tem um questionamento muito grande sobre a efetividade da ajuda oficial ao desenvolvimento, né? Em que medida a maioria dos países não alcançou 0,7% do PIB, mas mesmo os que alcançaram, os que não alcançaram, tem um questionamento muito forte. Esse dinheiro gera impacto? Né? Então depois a gente fala um pouco das críticas. E aí a década de 2010 é marcada um pouco, né, com essa aproximação com os cooperantes do Sul, aproximação com o setor privado, muito que a gente está assistindo agora, né, eu vou falar um pouco do que a cooperação Sul-Sul trouxe para esse cenário, muito do que a gente está assistindo agora são os países do Norte, os países em desenvolvimento, olhando para a cooperação Sul-Sul e falando, talvez aqui tem alguma coisa que a gente precisa aprender para renovar as nossas práticas. Isso depois eu passo para vocês, tá? Mas é só quanto que a gente está falando. Então, em 2016, a ajuda oficial para o desenvolvimento foi 146 bilhões de dólares, mas não vou entrar aqui em detalhe. Aqui os países, né, isso em 2012, mas não mudou muito o quadro, então, em geral, os que mais chegam a doar dinheiro, né, investir dinheiro, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Japão, Holanda, Espanha. E aí algumas das críticas, né? Então, a questão da eficácia, né, do impacto, em que medida todo esse fluxo financeiro está gerando realmente desenvolvimento, ou está apoiando os países a se desenvolverem. E por que, né, que tem essa crítica? Porque e isso acho que é uma crítica muito, muito contundente, que é um pouco que esse tipo de ajuda oficial ao desenvolvimento, ela vem com uma solução, com uma agenda para os países, que é elaborada pelos países do Norte a partir da sua experiência, a partir da sua visão de mundo, a partir do seu histórico, às vezes sem dialogar com a realidade, o histórico, as questões do país que ele está ajudando, né? E uma crítica muito forte sobre a interferência em assuntos internos dos países receptores, né? E também o que eles chamam da ajuda amarrada. Então, bom, eu apoio você na saúde, mas você tem que comprar esses equipamentos, você tem que importar esses equipamentos de saúde né, das minhas empresas e tal, que isso também tem na cooperação Sul-Sul, mas tem uma outra cara. E a grande parte do dinheiro fica no Norte, né? Agora eu não vou lembrar números, mas eu acho que a Oxfam lançou há bastante tempo atrás um estudo que falava que de cada $1 que era investido na ajuda, né, oficial para o desenvolvimento dos países desenvolvidos, sei lá, 70 centavos ficava no Norte.
entre consultores, passagens, administrativo, ou seja, que o dinheiro que realmente chegava era movimentava mais a economia do norte do que a do sul. Bom, e a cooperação sul-sul, né? Do que estamos falando? É um termo amplo, não tem definição, não tem consenso. Cada país que tem uma política de cooperação sul-sul ou práticas de cooperação sul-sul fala que faz uma coisa, diferente da ajuda oficial ao desenvolvimento, que todos os países no âmbito da OCDE falaram é isso entra, isso sai, isso não. Na cooperação sul-sul não tem consenso, e se alguém quiser chegar com uma definição, vai apanhar de alguém. É basicamente essa dificuldade de chegar num consenso. Então, é um termo amplo. As mais significativas é a cooperação nas organizações multilaterais, a promoção do comércio sul-sul, o desenvolvimento de alianças regionais políticas e econômicas, a prestação de assistência ao desenvolvimento. Isso foi escrito em 1992. Preciso atualizar essa citação, porque hoje a gente tem que colocar com certeza aqui o financiamento de infraestrutura. Tudo que a China fez nos últimos anos é muito para cobrir esse déficit de investimento em infraestrutura que os países em desenvolvimento têm e que as instituições financeiras, né, Banco Mundial, Banco Interamericano, o Europeu, todas essas instituições financeiras que classicamente têm esse mandato de financiar a infraestrutura, não estão dando conta. Tem um déficit de pelo menos 1 trilhão anual de investimento em infraestrutura para os países. E aí o que significa isso? Significa que às vezes a produção de um lugar, de um país, não consegue chegar na cidade a 100 quilômetros da produção, uma produção de alimentos. E a 100 quilômetros dessa produção local, às vezes está importando comida de fora, de balança de pagamentos completamente desequilibrada, sendo que faltava uma estrada, sabe? Então, não é só... Claro, aqui no Brasil a gente fala de infraestrutura energética, né? A gente tem um outro déficit de infraestrutura, mas em alguns países é uma coisa ainda mais... porto, estrada, enfim. Então, a maior parte da cooperação sul-sul, mais de 50%, é para transporte, infraestrutura, energia e comunicação. Ela é baseada em interesses mútuos, não interferência e não condicionalidade, né? E aí tem os seus debates. A parte de não interferência, eu acho que empiricamente, pelo menos, né, do que a gente vê, é muito claro que realmente não tem interferência nos assuntos internos dos países, né, que são cooperantes, que são parceiros. Mas a de não condicionalidade, né, não condicionalidade aí o que significa? Por exemplo, clássico, Odebrecht, na América Latina. Qual que é o esquema, né, que é usado? São créditos de exportação. Então, o país pode contrair uma dívida com o BNDES, mas ele contrai essa dívida para construir uma hidrelétrica, uma estrada e etc., mas como o nosso mecanismo é um crédito à exportação, esse crédito à exportação é uma exportação de uma empresa nacional, né? Ele não pode contrair esse crédito para exportar serviço de outro país. Então, claro, é um crédito melhor que o de mercado? Sim. É um crédito que não existe, que não está disponível esse dinheiro num banco mundial, num banco interamericano? Sim. Mas está condicionado à exportação dos serviços brasileiros. E aí a gente tem todo o debate, né, da influência do setor privado no setor público. E aqui na América, para nem entrar nos nossos temas brasileiros, só para a gente saber só para vocês saberem que a mesma coisa que acontece aqui de influência do privado no público acontece com a Odebrecht na Bolívia, ou com a Camargo Correia em outros... Ou seja, essa mesma lógica, né, enfim, né, de influência do privado no público acontece na América Latina, e a gente tem reflexo aqui. Fecha parênteses, gigante. Diversidade de abordagens e instrumentos da cooperação financeira. Isso é uma coisa que a cooperação sul-sul traz de novo. Esse exemplo que eu trouxe, né, de crédito de exportação. Mas a China também tem um grande instrumento de financiamento de infraestrutura que é assim, eu pago agora a tua infraestrutura, você paga quando essa infraestrutura começar a ter retorno para você.
Isso é uma coisa que não existe. Normalmente os países precisam ter algum dinheiro para fazer o empréstimo, né? Então, tem várias modalidades novas que a cooperação Sul-Sul, que China, Índia e Brasil trazem para esse campo do desenvolvimento internacional. E isso é uma coisa que os países do Norte começam a chamar atenção, né? De falar, realmente aqui tem algo novo. A cooperação técnica, pelo menos, né, a gente supõe que ela é mais adaptada aos contextos, porque os contextos são semelhantes, né? Então, por exemplo, muitos países africanos buscam a Embrapa porque a Embrapa tem uma tecnologia de agricultura tropical que transformou o Brasil num celeiro de alimentos. Então, os países, quando vem o Brasil, quando o Lula chegava na África, eles falavam, a Embrapa, projeto da Embrapa, por favor, pode trazer para cá. A cooperação Sul-Sul ganha importância claramente depois da crise de 2007 e 2008, né? E a gente vê, não necessariamente um reflexo só disso, mas de muitas outras dinâmicas, mas houve um aumento do comércio Sul-Sul de 12% a 23% do comércio mundial, né? Depois no período pós-crise, né? Da crise financeira. Aí eu não vou passar por tudo isso, porque senão não vai dar, acho que falei bastante já. Mas, um pouco, né, a linha do tempo, só para a gente colocar aqui. Então, a cooperação Sul-Sul começa como meio para o fortalecimento político e tem esse consenso, né, de que o comércio internacional é um instrumento para a promoção do desenvolvimento econômico e, portanto, o comércio internacional devia ser fortalecido entre países do Sul, não só entre Sul e Norte. Tem uma influência da teoria da dependência, a importância da barganha coletiva, né? Então essas coalizões dentro das organizações internacionais para fazer frente aos países desenvolvidos. Então isso a gente está aqui na época da Guerra Fria, descolonização, movimento não alinhado, CEPAL, G77, começam a nascer os primeiros arranjos de integração. E aí já para a década de 70, né? Você tem uma passagem maior para a ação, mas ao mesmo tempo encontram-se muitos obstáculos, né? Então, obstáculos logísticos, tecnológicos, institucionais, financeiros, tudo isso também demanda uma capacidade de ação muito, muito grande dos países que são países em desenvolvimento. E isso acabou dando uma retração aí na cooperação, obviamente também, porque depois veio a crise da dívida externa, né, dos países do Sul, todas as crises do neoliberalismo, né, o fim da história, então tem uma desmobilização aí da cooperação Sul-Sul. E aí, finalmente, ela continua, né, então você vê, por exemplo, a CPLP é de 1989, o Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação tem cooperação Sul-Sul desde o começo, mas em 1980, em 1990 continuou. E aí, né, você tem um ressurgimento e expansão do significado da cooperação Sul-Sul já para o começo, nesse século, né? Então, aí como marcos eu coloquei alguns, né? Então, o G20, o IBAS, o BRICS, o IBAS é Índia, Brasil e África do Sul, os BRICS, a iniciativa do Belt and Road, né, da China, e os novos bancos de desenvolvimento, né? Então o Banco Asiático de Infraestrutura e o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? Que trazem aí trazem bastante novidade para o cenário de financiamento internacional. Eles são voltados à infraestrutura, o novo Banco de Desenvolvimento é voltado para a infraestrutura sustentável, apesar deles não terem definido ainda o que significa isso. E aí você tem um ressurgimento da cooperação, né? Alguns desafios e críticas, né? Então, você tem aí um medo, né? Uma possível crítica a ser feita, apesar de ainda não terem evidências muito grandes do quanto que isso é diferente do que sempre existiu, mas que é assim, todo esse dinheiro investido em infraestrutura pela China, pela Índia, mesmo pelo Brasil, o quanto que isso não pode levar a uma diminuição dos padrões mínimos garantidos pelas instituições multilaterais. Então, o que significa isso? As instituições multilaterais têm uma série, e que foi conquista nossa, hein? Foi conquista dos países em desenvolvimento. Quando o Banco Mundial, o Banco Interamericano ia financiar um projeto no Brasil, tinha toda a sociedade civil brasileira falava, precisa consultar a população antes de fazer isso, a gente precisa
ter o projeto, precisa ter análise de impacto ambiental, precisa ter análise de impacto social. O Banco Asiático falou que vai adotar todos esses princípios princípios e instrumentos já garantidos pelos bancos multilaterais tradicionais. Mas o novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, ainda não se pronunciou a respeito. E como um princípio da cooperação Sul-Sul é a não interferência, então você não pode impor que um governo faça uma consulta com uma população afetada, porque senão você está interferindo na política interna desse país. Uma análise de impacto ambiental tem que ser feita também pelo país. Então todas essas questões ainda estão meio em aberto e aqui você tem esse medo, né, de promover uma corrida para o fim do mundo, né? O impacto ainda precisa ser demonstrado, né? Então, claro, chama muita atenção esse volume de financiamento, mas e de práticas e não só de financiamento, né? Aqui eu estou falando bastante de financiamento, mas, por exemplo, a cooperação brasileira é muito pouco dinheiro que fora essa parte do BNDES, que está diminuindo muito, a cooperação técnica é muito pouco dinheiro, muito pouco mesmo, assim, a gente está falando de 4 milhões de dólares, uma coisa bem pequena. Em vários, né, por ano, né, porque depois num período maior isso vai variando, eu tenho uns gráficos aqui. Mas tem uma parte muito grande de você compartilhar as políticas de combate à fome, o Bolsa Família, instrumentos sociais, né, que não são tanto financeiros. Mas ainda precisa ver qual que é o impacto que isso gera. É uma institucionalidade muito fraca, né? Então as autoridades, as instituições responsáveis por prestar essa cooperação, tem pouca gente, tem pouco dinheiro, é uma institucionalidade que precisa ser fortalecida para ela entregar uma cooperação melhor. E uma crítica muito grande, né, por parte da sociedade civil é que ela é completamente, exclusivamente governamental e com muito pouca transparência. Então, o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, na hora de definir um pouco os projetos, as posições brasileiras, quais vão ser os projetos prioritários, tudo isso é feito no Itamaraty, na presidência, junto com, às vezes, alguns ministérios podem ter alguma voz nisso, mas assim, a sociedade não é consultada para definir quais são as prioridades, né? E isso é uma política pública, né? No fundo também é dinheiro do contribuinte brasileiro que está ajudando um outro país. Então, isso faz muita diferença porque, por exemplo, na cooperação brasileira, às vezes a gente vê que tem questões que nem sempre são coerentes, né? Então você tem um projeto numa mesma região que estimula a produção em mega escala da soja, numa região de Moçambique, e um projeto de agricultura familiar. Mas o projeto maior está expulsando os agricultores familiares da região. Então você fala, poxa, aqui podia ter um pouco mais de debate sobre o que é essa política, né? E não só isso, né? Você também... mesmo nos países desenvolvidos, que já tem uma tradição de 60 anos de cooperação, eles precisam de apoio doméstico, porque é orçamento público. Então, um governo chegar, né, um novo governo chegar ao poder e falar, eu vou comprometer 0,7% do meu PIB para ajudar outros países, não é fácil. Não é... Nos Estados Unidos, eles acharam uma solução que é assim... A nossa ajuda alimentar é a sobra da nossa produção agrícola. Então, eu dou essa produção agrícola porque assim eu não vou ter excedente de produção e, portanto, meu mercado vai ficar regulado. Ah, bom, aqui você já achou uma solução para ter um apoio doméstico para essa questão. Cada país vai ter o seu microcosmos ali. Mas em todos os países é um debate. Então, por exemplo, agora com o Brexit, o DFID, que é uma das agências mais fortes da cooperação, né, que é a Agência Britânica para o Desenvolvimento, está em risco, assim, já cortaram o orçamento, já não sabe como que os projetos vão continuar. Então, essa questão do apoio doméstico, da prestação de contas, do debate com a população,
pelo menos, né, a gente um pouco enxerga que é preciso investir um pouco mais nisso se quiser ter sustentabilidade nesse âmbito que chegou durante o governo, né, principalmente durante o governo Lula, que expandiu muito aqui no Brasil a cooperação. Então, como que você vai justificar que isso continue num nível, que, como eu estava dizendo, né, não é nem num nível financeiro tão grande, mas é um nível político muito forte, né? Você precisa que os funcionários públicos tenham disponibilidade para ir cooperar em outro país. Como que você sustenta isso, né? Você precisa ter uma base de apoio. E, que eu já comentei um pouco, né, que é diverso ainda, né, a cooperação, então não dá para comparar a cooperação brasileira com a cooperação indiana ou com a cooperação chinesa. Cada uma delas é completamente diferente, as suas prioridades são diferentes, as suas modalidades, o jeito que ela é implementada, o jeito que ela é definida, a arquitetura institucional. Então, é uma diversidade gigante. Isso que eu estou falando dos países que mais, né, os países em desenvolvimento que mais cooperam. Quando a gente vai pegar, a gente tem países, por exemplo, aqui na América Latina, Costa Rica recebe muita cooperação, mas é também um cooperante. Mas não dá para comparar a Costa Rica com a China, né? Então você tem aqui uma diversidade de cooperação Sul-Sul, e isso traz que você tenha pouca clareza sobre o que é a cooperação Sul-Sul, sobre como medir, como definir, qual que é o âmbito de concertação internacional. Tem uma disputa muito grande sobre qual que deve ser o âmbito onde os países em desenvolvimento devem se encontrar para fazer, para definir, né, diretrizes maiores, diretrizes mais perenes sobre a cooperação Sul-Sul. Então, ainda tem um caminho político aí muito, muito grande. E aí, só para, acho que não vou falar muito da brasileira, mas só para terminar, né, um pouco quais são os desafios e tendências aí que estão em cima da mesa, não só para a cooperação Sul-Sul, mas para, né, para esse cosmos do desenvolvimento internacional e da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, você tem cada vez mais um consenso sobre a importância da participação do setor privado no desenvolvimento internacional, por conta, né, do papel do setor privado, tanto desde questões trabalhistas, como para desenvolvimento econômico, como para questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, tem uma falta de saber de como deve se dar essa integração e o risco que todos os governos conhecem sobre a relação público-privado e o que isso pode acarretar em termos de políticas públicas de cooperação nesse sentido, né? Por outro lado, em toda a questão do debate ambiental, né, e das soluções para mitigar e de adaptação para o câmbio climático, não tem como pensar desenvolvimento sem o setor privado, porque são eles que estão desenvolvendo tecnologia de mitigação e adaptação. Não só eles, né, mas porque na agricultura também é muito importante, mas tem um aspecto importante. O financiamento para mitigação e adaptação de mudanças climáticas também é um tema que está em cima da mesa, né? Acho que é um dos pontos do Acordo de Paris que estão aí. Houve um medo muito grande de que o foco, né, na questão das mudanças climáticas fosse esvaziar a cooperação internacional para o desenvolvimento, mas isso não aconteceu, mas ainda é um ponto a se resolver. Quem financia isso, né? Quem vai financiar todos esses esforços necessários? Crise de migração e refúgio, né? Principalmente a crise dos refugiados. Não preciso tecer muito mais comentários, mas tem vários estudos que indicam que a ajuda oficial ao desenvolvimento não gera impacto na diminuição de migração. Então, aquela hipótese, né, que os países tinham de falar, se a gente ajudar um país vizinho vai diminuir a migração deles para o nosso país, não se verifica. Então, o que eles verificam é que precisa ser uma ajuda muito grande para isso acontecer. Se for uma ajuda média, é mais possível que aumente a migração, porque os contatos culturais também aumentam, as facilidades também aumentam. Houve uma redução da pobreza, né, bastante significativa nos últimos
15, 20 anos, mas agora os dados estão indicando que esses processos estão ficando mais devagar, estão estagnando e que possivelmente haverá retrocessos nos países mais frágeis, né? E a Agenda 2030 ainda tem muitas dúvidas se ela vai ser capaz de dar conta, né, desses desafios, porque a Agenda 2030 são 17 objetivos, 168 metas, os países não têm como medir essas metas, assim, não tem, já é consenso de que não vai ser possível medir o avanço nessas metas, porque os países não têm capacidade de gerar dados para fazer essa medição. E isso parece um detalhe técnico, mas se você não tem como medir dados, para o governante, às vezes, se você não tem depois como também fazer o monitoramento e depois também mostrar que você teve avanço e etc., fica difícil, e ainda mais considerando que você tem 168 metas, né? Então, ainda tem muita dúvida sobre se a Agenda 2030 vai deslanchar e, como tendência, né, as novas instituições financeiras multilaterais, o Banco Asiático, o Banco de Desenvolvimento e tal. E aí, gente, eu vou parar porque eu tinha trazido um pouco de dados sobre a cooperação sul-brasileira, mas eu falei com 40 minutos já. Então, para por aqui.